Vocês estão? Tudo certo aí? O som tá ok? Dá um legalzinho, bota esse sinalzinho aí se o som tiver ok, que a gente vai falar hoje sobre lesões complexas do ombro. Então, se você faz crossfit, se você joga vôlei, se você usa o braço acima da cabeça por longos períodos, se você é atleta arremessador, ou se você é um professor que ainda usa quadro negro, se você é uma doméstica, uma profissional do lar, se você faz suas tarefas de casa arrumando peça, usa o braço acima da cabeça, se você é um pós-operatório, quando eu entro em live aí todo mundo começa a falar comigo, ó, já chega notificação de Instagram, de WhatsApp, de Messenger, calma galera, já respondo. Então, se você tem dor no ombro e não sabe o que fazer para resolver essa dor no ombro, acho que você caiu de paraquedas aqui, então você está na live certa. Hoje a gente vai falar sobre lesões complexas do ombro, sendo elas traumáticas, cirúrgicas ou não traumáticas, tipo, simplesmente começaram sem razão aparente. A transmissão está acontecendo simultaneamente aqui no Instagram e na página do Facebook, tá? Essa transmissão vai ficar salva por apenas 24 horas. Então, quem tá aqui vai ter a chance de me fazer pergunta. Quem não tá, vai deixar as perguntas no direct ou no comentário pra gente responder na próxima live, tá? E vai ter a oportunidade de assistir a live até amanhã, às 22h07, e deixar sua pergunta no direct. A galera que tá mandando mensagem no direct aí, pessoal, a gente tem um robô respondendo vocês. Então, quando você recebe aquela mensagem automática, com o link lá do grupo Telegram, com o link da central, não sou eu que estou respondendo. Então, às vezes, hoje eu parei para ver os directs que estavam aqui e tinham profissionais, tinham colegas, tinham prospectos de pacientes falando, recebendo automático, falando de novo, recebendo automático, parecendo que eu estava querendo ser ruim de responder. Então, quem me acompanha sabe que muitas vezes não tem como responder todo mundo, então a gente acaba automatizando o sistema do Instagram para mandar a mensagem automática, e aí você é direcionado direto para a central, e qualquer dúvida que você tenha, você pode deixar lá na central, que em horário comercial a gente vai responder sua dúvida, tá? E aí, tudo certo? O som tá ok? Tudo ok? Como é o novo hit do carnaval? Cabelo ok, marquinha ok, tudo ok? Vamos para o que interessa, né? Laís Santana, Dr. Pedro Alves, Marcela Dornelles, MSS Cláudia, boa noite, obrigado pela audiência, obrigado por estar aqui comigo em plena segunda-feira de carnaval, às 9 da noite. Então, 5 minutos aí, conforme programado, de saudações para falar com vocês, cumprimentar vocês, e vamos ao que interessa, né? Quais são as lesões complexas do ombro? Quais são as lesões mais difíceis de serem tratadas? Alguém chuta aí, deixa nos comentários. Você que tem uma pergunta, a gente vai parar no final para responder. Tem um botão aqui nessa live com a interrogaçãozinha. Você clica nessa interrogação e manda sua pergunta. Neto Barbosa, só os fortes em plena segunda de carnaval. Somente os fortes. Vocês estão de parabéns por estarem buscando conhecimento em plena segunda-feira de carnaval. Eu acho que a vida é feita de escolhas e a gente escolhe e a gente colhe tudo que a gente escolheu previamente, né? Então, com certeza, vocês terão resultados acima dos que negligenciaram essa oportunidade, tá? Porque a gente pode aprender na dor, na oportunidade. Mas enfim. Brício Silva, boa noite. Sena Souza, boa noite. Ateliê da Mulher Criativa, boa noite. Vamos nessa, né, galera? Se tiver físio aí, se tiver estudante aí, fala pra mim aqui nos comentários quais são as lesões mais complexas de ombro. Quais são as lesões que mais geram dificuldade no tratamento. E aí, o que é que vocês acham? Eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades que geram algumas complexidades lá no consultório para a gente tratar essas lesões de ombro. Então vamos começar.
17 pessoas, acho que já é o suficiente. Então temos aí 7 minutos, né? Temos 7 minutos de live, vamos ao que interessa. Então, eu separei aqui, galera, prótese reversa de húmero. Quem já ouviu falar em prótese reversa de húmero? Uma prótese boladona lá, que os cirurgiões fazem quando não tem tido solução no tratamento conservador. Rodrigo Freitas aí, síndrome do ombro congelado. Não tá aqui nessas 7, mas se você tá lá no meu grupo Telegram, Rodrigo, eu acabei de deixar um áudio lá falando de um case de sucesso que a gente teve essa semana com 2 atendimentos numa síndrome do ombro doloroso, né? Vou colocar aqui como 8ª, né? Síndrome do ombro congelado. A gente discutiu um pouquinho aqui, né? O Frozen Shoulder. Quem não tá no grupo Telegram, a gente está com 151 fisioterapeutas no meu grupo BeExpert lá no Telegram, onde eu mando áudios diários com o meu download mental após a produção de cada vídeo. Então é um negócio que não tem edição, você vê ali o Caio ao vivo, de carne e osso, com os bugs, com os gaguejos e os traquejos. E aí você tem acesso a esse meu download, o que é que eu penso a cada caso clínico que eu coloco lá. Para participar do meu grupo BeExpert, basta que você clique no link do perfil. No link do perfil vai ter 5 botões, você clica no grupo Telegram, que aí você tem acesso lá ao meu grupo exclusivo, onde eu passo insights diários sobre avaliação e tratamento da dor. Beleza? Se você não tá lá, só você não tá. Já somos 151 e vamos para cima. 151 profissionais lá no grupo. Muito obrigado pela audiência, tá? Vamos lá. Grande Joedna Lima, produção de conteúdo massiva dessa Joedna. Tô gostando de ver seu crescimento, viu, Joedna? Fisioterapeuta lá de Sinop, salvo engano. Se eu tiver errado, me corrija aí, viu, Joedna? Então vamos lá. Separei aqui prótese reversa de húmero. Separei aqui ruptura total do manguito rotador. Falaram aí, né? Síndrome do manguito rotador. Falaram aí. Ruptura parcial. Ruptura parcial do manguito rotador. Separei aqui tendinites, tendinopatias, artroses, bursites, síndrome do ombro congelado, que foi uma das sugestões de vocês aí, tá? Grande Ju Bela, como estamos? Grande Ju, como tá Leonardo? Falar nisso, encontrei, acho que encontrei até Leonardo na WhatsApp umas 3 semanas atrás. Manda um abraço para ele aí, e vamos para cima. Aprendendo com os melhores, Caio Guiotti, grande Gustavo Guiotti. Gustavo Guiotti é referência nacional aí em coluna vertebral. Grande irmão, excelência também de fisioterapia aí. E vamos para cima. Então separei essas 7 lesões aqui, galera, para falar com vocês, que são as lesões de ombro que eu tenho mais dificuldade no tratamento. Talvez pela história natural, talvez pela interpretação diagnóstica, talvez pela aderência do paciente às tarefas de casa. Não é fácil você criar um programa de reabilitação do ombro em que o paciente não colabora fazendo as atividades de casa. Quando você puxa o paciente para uma supervisão mais específica, mais próxima, coloca ele para ser atendido 3 vezes por semana, muitas vezes ele falta as sessões. Quando não faltam sessões, não tem poder aquisitivo para manter as 3 vezes por semana. E aí, por isso, lá no consultório eu trabalho com pacientes no máximo 2 vezes na semana, 1 vez na semana, 2 vezes na semana, para que viabilize financeiramente o tratamento particular e para que ele tenha mais adesão. Então são essas as nuances. Para a gente identificar as lesões complexas de ombro, primeiro a gente tem que avaliar. Como vocês sabem, eu costumo falar que 95% do tempo de um atendimento, de uma visita no consultório, eu passo avaliando o meu paciente, conversando com o meu paciente, educando o meu paciente, porque só quando ele é educado com base em neurociência da dor, ele entende o mecanismo de sua lesão e ele adere melhor aos seus exercícios. Então, primeiro de tudo, a avaliação. Para avaliar esse ombro, a gente precisa separar em 2 grandes grupos de dor no ombro. O primeiro grupo seria as de causa inespecífica, uma dor
sem razão aparente. O paciente simplesmente acordou dessa maneira, com a dor no ombro insidiosa, não pegou peso, não fez movimento brusco, não teve um trauma direto na articulação e simplesmente o ombro começou a doer. Depois a gente separa em um outro grande grupo, que são as traumáticas. Ele realmente caiu por cima do ombro, teve queda de própria altura, fez um bloqueio no vôlei e houve uma força de cisalhamento no ombro, onde ele fez o bloque lá usando o vôlei, jogando vôlei. Ele simplesmente estava jogando tênis e acabou de fazer um backhand com muita intensidade. Isso gerou uma força de cisalhamento em cotovelo e ombro, e isso pode ser considerado uma lesão traumática. Ele teve uma queda no futebol. Enfim, são diversas possibilidades para entrar, para esse quadro de dor no ombro entrar nesse grande grupo de lesões traumáticas. Mas sabe o que é que importa para o fisioterapeuta, além de entender esse algoritmo aí, é entender as bases biomecânicas do movimento do ombro. Então vamos lá. Tô vendo que já tem pergunta aí. Clica na interrogaçãozinha aqui, galera, e manda sua pergunta por aqui. Fica mais fácil da gente responder, tá? Os comentários é um pouco difícil da gente acompanhar. Então, a gente precisa, primeiro, houve trauma? Não. Se não houve trauma, sem razão aparente. Causa inespecífica. Você vai fazer uma análise multifatorial. Ou houve trauma? Sim. Aí você vai... Essa vai ser uma pista para que você incrimine o ombro. Se não houve trauma, você tem uma chance muito baixa de incriminar o ombro como fonte da dor desse paciente. Vamos entender um pouquinho da anatomia desse ombro, tá? Eu tô aqui, não tem um modelo de ombro para mostrar para você como o Arnold de coluna, mas acho que vai ficar bem legal de ilustrar para você aqui. Olha só, eu tenho aqui o meu ombro direito. Meu ombro direito, ele é formado por um osso chamado húmero e por um osso chamado clavícula, que está aqui, e por um osso que está aqui atrás chamado escápula. A escápula, ela é num formato de uma colher. A base articular da escápula é um formato de uma colher. E a base articular do ombro é em formato de uma bolinha. Essa bolinha encaixa nessa colher e permite movimentos de abdução do braço, de flexão do braço. Preciso entender isso. Mas isso é a osteocinemática. Osteocinemática é o estudo dos movimentos das grandes articulações. Antes da osteocinemática está acontecendo a artrocinemática, que são micromovimentos que acontecem antes desse movimento gigante acontecer. Então, para meu braço abrir dessa maneira, eu preciso, dentro da minha articulação, ter um deslizamento inferior e um rolamento superior. Esse seria a artrocinemática. Então, se eu tenho rigidez na articulação do ombro, se eu tenho uma lesão, uma inflamação, uma obstrução mecânica, uma restrição mecânica, acaba que esse deslizamento e rolamento intraarticular aqui fica prejudicado. Eu tenho aumento de pressão subacromial e esse movimento aqui não fica limpo, fica doloroso. Você percebe como é que eu estou levantando o braço aqui? Imagine que o seu paciente com dor no ombro, independente dessas múltiplas causas que eu acabei de falar aqui, imagine o seguinte, que ele está levantando o braço, quando chega em 90 graus ele começa a compensar, inclinar o tronco, usar a escápula demais para continuar fazendo a elevação do braço. Então você identifica só na inspeção, na análise de movimento, que existe alguma coisa errada no mecanismo de movimento desse ombro. Falamos da anatomia, da osteo e da artrocinemática, para entender uma base da biomecânica de como a gente analisa o movimento do ombro. E vamos então para o exame físico músculo-esquelético. O exame físico músculo-esquelético é a base da avaliação e do raciocínio do fisioterapeuta. Caio, de onde é que você tira suas bases para o exame físico desse livro aqui? Testes ortopédicos em fisioterapia. Shadcock. Eu acho que esse livro é um livrinho de cabeceira para qualquer fisioterapeuta. Eu acho que se você não devorou esse livro, ombro, quadril, joelho, coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar, se você não devorou esse livro aqui, eu acho que você não está apto a avaliar. No one, ninguém, eu acho que você tem por obrigação, se você é fisioterapeuta,
de devorar esse livro aqui. Vende na Saraiva, acho que na época eu comprei por R$175, há uns 3 anos atrás. E eu já devorei esse livro de cabo a rabo, até para montar o nosso curso. A gente tomou muitas referências dele. Esse livro tem os testes específicos no capítulo de ombro, que é o que eu vou falar hoje nessa live. E tem a sensibilidade e a especificidade de cada teste, com análise da combinação desses testes com o padrão ouro, tá? Então esse livro é base para qualquer fisioterapeuta. Então vamos lá, você vai examinar o ombro do seu paciente. O paciente chegou com dor no ombro. Ai, Caio, acordei com a dor no ombro, já tem 3 meses, esse ombro não melhora, toda vez que eu levanto o braço dói, toda vez que eu visto a camisa dói, vou pentear o cabelo dói. Enfim, usar o braço é muito ruim para mim. E aí você vai examinar quais são as estruturas que podem ser fontes de dor nesse ombro. A gente tem ligamento coracobraquial, ligamento acromioclavicular, a gente tem o que? Tendão da cabeça longa do bíceps, a gente tem a bursa subacromial, tendão do supraespinhoso que passa ali embaixo do processo coracoide. A gente tem o tendão do subescapular, o tendão do infraespinhal, a gente tem o próprio subescapular, o próprio infraespinhal, a gente tem um redondo menor, a gente tem a musculatura periescapular. Todas essas estruturas musculoesqueléticas podem ser fontes de dor no ombro. E para examinar essas estruturas, foi descrito vários testes. Então eu vou falar para você aqui sobre um teste de NIR. O teste de NIR é caracterizado pela flexão forçada do braço. O cara tá com dor no ombro, você como fisioterapeuta pega passivamente o braço dele, levanta 90 graus e faz um movimento balístico para fazer a flexão forçada. Se esse movimento balístico reproduzir a dor concordante do seu paciente, você tem aí um possível quadro de impacto subacromial e de bursite, tá? A gente vai ter aí os testes de Egarson. Quem já ouviu falar? Teste de Egarson e Egarson. O teste de Egarson, ele visa identificar as lesões de SLAP. Quem já ouviu falar de lesões de SLAP? Lesões da cabeça longa do bíceps. Então você vai fazer com o paciente sentado ou de pé, vai dobrar o cotovelo 90 graus e vai pedir para ele fazer uma supinação, e você como terapeuta vai resistir a essa supinação. E quando você resistir a essa supinação e a dor concordante for manifestada no seu paciente, você vai identificar que ele está com a lesão de SLAP, de tendão de cabeça longa do bíceps, beleza? A gente tem um teste de laceração do músculo subescapular chamado teste de Gerber. O teste de Gerber, se você é mulher, você vai entender muito bem o que a gente vai falar aqui agora. Vai pegar no seu sutiã aí atrás, beleza? Vai lá o máximo que você puder. Ai, Caio, já tá doendo meu ombro. Agora descola seu braço das costas. Você vai tentar empurrar o braço para trás. Quando você empurra o braço para trás, se for reproduzida a dor concordante do seu paciente, você diz que o Gerber é positivo, e o Gerber indica rupturas parciais, lacerações do tendão do subescapular, beleza? Ele também é conhecido como teste de lift-off, tá? Lift-off, tá? Caracterizado por rotação interna do braço com afastamento da coluna. A gente vai ter o teste da lata vazia. Quem nunca ouviu falar? Se você é graduando, se você está saindo da graduação agora, você é físio, você pegou a disciplina de MTA, métodos e técnicas de avaliação, provavelmente na disciplina de ombro, você ouviu falar sobre o teste da lata vazia, que é basicamente caracterizado pelo paciente ficar com os braços em abdução, né, como eu estou aqui, ó, e com o polegar para baixo, com os 2 polegares para baixo. O terapeuta vem por trás do paciente e faz uma força para abaixar o braço do paciente. O paciente tem que resistir. O que acontece? O paciente resiste de um lado, não resiste do outro. E ainda tem a dor concordante no ombro dele. E isso pode acusar, né, uma laceração do manguito rotador, uma fraqueza de alguns miótomos. E aí fala em miótomo, você já pensa em coluna cervical. Já estou dando um disclaimer aqui, já estou antecipando para você que pode estar envolvido assim a coluna cervical, beleza, galera? Então vamos lá, a gente vai ter o teste do Bear Embrace. Quem já ouviu falar do Bear Embrace? O Bear Embrace é o abraço de urso. No teste do abraço de urso, você
também estima uma possível lesão do músculo subescapular. E muitos autores, salvo engano, se alguém tiver informação exata disso aí, pode me corrigir à vontade, tá? A gente não tem vergonha de falar alguma coisa equivocada aqui e corrigir logo após, mas salvo engano, alguns autores chamam de Okun. Mas independente da nomenclatura, físio, o teste do abraço de urso é esse aqui. Você como terapeuta, o paciente vai ficar assim, pegando no ombro oposto, e você como terapeuta vai tentar puxar o braço dele para cima e para fora, e se ele não resistir, ceder facilmente, indica uma laceração do músculo subescapular, tá bom? A gente tem o teste de Jobe, tá? O teste de Jobe também caracteriza uma laceração do manguito rotador, então é uma abdução com flexão de cotovelo. Então, basicamente, você vai deixar o paciente assim, deixa eu afastar mais para vocês e enxergarem melhor, tá? Ó, vai deixar o paciente assim, e aí você como terapeuta vai chegar atrás dele, vai chegar nos cotovelos e vai empurrar para baixo, e ele vai ter que resistir igual. Se ele não resistir e sentir a dor concordante dele, isso indica que há uma possível laceração, rotura parcial ou rotura completa do manguito rotador. O manguito rotador constituído aí por infraespinhal, subescapular, supraespinhal e redondo menor. Alguns colocam no manguito rotador o tendão da cabeça longa do bíceps, que é esse músculo aqui, tá? Ele sai daqui do cotovelo e vem até ao processo coracoide da escápula. Então ele está envolvido na estabilização. Ele está envolvido na estabilização dinâmica do ombro também. Pode ser considerado assim uma estrutura do manguito rotador, ok? Então vamos nessa. A gente tem ainda o teste de Hawkins-Kennedy. O teste de Hawkins-Kennedy, ele vai fazer uma rotação medial forçada. Então você vai pegar o paciente aqui, ó, o paciente vai ficar assim e você vai forçar a rotação medial, e isso garante para você que existem estruturas que estão sendo impactadas ali dentro da articulação do ombro desse paciente, e você aí acabou de destrinchar os principais testes do exame físico musculoesquelético da articulação do ombro. E aí eu pergunto para vocês, esses testes importam? Eles são importantes para o seu diagnóstico fisioterapêutico, para o seu tratamento fisioterapêutico? O que é que você acha? Coloca aí nos comentários enquanto eu vou lendo as perguntas de vocês, e já a gente volta para responder esse questionamento. Todos esses testes que eu descrevi até aqui importam no seu raciocínio clínico? Importam na sua tomada de decisão terapêutica como fisioterapeuta, como estudante de fisioterapia? O que é que vocês acham? Comenta aí pra mim, pra gente interagir legal, tá? Teve uma pergunta aqui. Cadê? Albert Caimê. Sou recém-formado em educação física. Citei a síndrome do manguito rotador, pois tem um aluno que prescreve treino, e quando ele chegou na academia já chegou com um diagnóstico médico no qual síndrome do manguito rotador. Ele não deveria fazer exercício com elevação do braço acima da cabeça. Gostaria que falasse sobre. Beleza, Albert. Tranquilo. Primeiro que pra gente, pra fisioterapia, o diagnóstico médico não interessa. Simplesmente assim. Parece arrogância, parece, sei lá, querer prepotência, mas não é. O fisioterapeuta, ele tem seu próprio diagnóstico, chamado diagnóstico cinético funcional, e independente da síndrome nosológica, clínica, médica, que o médico prescreveu para o seu paciente, isso não vai importar muito para a gente. A gente se baseia no exame físico, nos testes de movimento, e traça o nosso diagnóstico funcional e trata baseado no nosso diagnóstico, não no do médico. Isso confunde muitas vezes os pacientes, confunde muitas vezes os educadores físicos, porque às vezes o diagnóstico, você pode ter esse seu cliente aí, não sei se eu entendi direito, com a síndrome do manguito rotador, e o seu cliente ter uma apresentação clínica totalmente diferente de um cliente do seu outro colega que é personal e que tem a mesma síndrome do manguito rotador. Por exemplo, o seu cliente pode ser capaz de elevar o braço e pegar um objeto na prateleira sem sentir dor, o do seu colega não. O seu cliente pode ser capaz de tirar a camisa sem sentir dor, o seu colega não.
O seu cliente pode ser capaz de fazer um exercício de fortalecimento que você prescreva, escapular, e o do seu colega não. Então tudo depende da apresentação clínica. Eu acredito que para a educação física seja a mesma coisa. Vocês vão avaliar lá suas variáveis, força, resistência, potência, e vão trabalhar com base nisso. Se ele estiver precisando de uma reabilitação, lógico e obviamente que vocês vão encaminhar para o fisioterapeuta, assim como quando o cara precisa de um treinamento, a gente encaminha para o educador físico. Então cada um vai trabalhar no seu quadrado e sem restrições, sem proibições. Se a apresentação clínica produz a dor no uso do braço acima da cabeça e piora o paciente depois, ok, você testou o cara e o cara não é capaz de fazer isso ainda. Isso pode não ter nada a ver com o diagnóstico que o médico te deu de síndrome do manguito rotador. Agora, se braço acima da cabeça, utilizando, produz a dor, mas ao interromper não piora, a dor passa, você provavelmente está trabalhando dentro de uma disfunção contrátil, e aí você vai ter que remodelar aquele tecido, colocar a carga excêntrica, fazer os trabalhos musculares que vocês sabem fazer para que essa disfunção contrátil seja revertida e ele possa utilizar sem produzir a dor quando usar e sem piorar ao interromper o movimento. Então eu acho que clareou um pouquinho aí. Se não clareou, você pergunta de novo aí, tá bom? Obrigado pela sua pergunta. Vamos lá, ver se tem mais aqui. Cadê? Doutor Pedro Alves. Muito provavelmente não, geralmente focamos na perda de função. Grande Sara Lustosa, honra tê-la aqui. Fisioterapeuta mais irreverente do país aí. Tiago A. de Jesus. Caio, boa noite. Estou sentindo umas dores no joelho e tenho desvio e pequenas protusões na coluna. Essa dor no joelho, será que é por causa da coluna? Estou sentindo... Então, não é o tema da nossa live, então eu vou deixar para te responder em outra oportunidade, tá? O tema da nossa live aqui é lesões complexas do ombro, avaliação e tratamento. Beleza? Mas assim, já antecipando, pode ser sim, a gente só vai descobrir avaliando você. Então vamos lá, Dr. Pedro Alves aí falou comigo que muito provavelmente não. Geralmente focamos na perda de função. Então, eu perguntei se todos esses testes do exame físico, a gente falou aqui sobre o teste de Neer, Yergason, Gerber, que é o lift-off, a gente falou do teste de lata vazia, a gente falou do abraço de urso, do Bear Embrace, a gente falou do teste de Job, a gente falou do teste de Hawkins-Kennedy, para detectar lesões em estruturas específicas do ombro, lesões em estruturas específicas do ombro. E eu perguntei para vocês se isso importa. Galera que tá perguntando do livro, ó, Testes Ortopédicos em Fisioterapia, de Chad Koch. Chad Koch é sumidade mundial, tá? Para mim ele é o maior fisioterapeuta do planeta Terra. O cara é referência mundial mesmo. Editor da J-Hospital por muitos anos. E esse cara aqui é uma referência, esse livro aqui é uma referência que eu acho que todos os fisioterapeutas deveriam ler. Beleza? Então eu perguntei se esses testes importam. E vocês falaram que muito provavelmente não, né? O Pedro interagiu aí com a gente. Obrigado pela interação, Pedro. Importaria se nós fôssemos o quê? Ortopedistas. Se nós fôssemos ortopedistas, todos esses testes importariam. Porque o que o ortopedista faz? O ortopedista vai, avalia para detectar doença. E aí ele chega, pega, vamos dizer que aqui é o ombro, tá? Ele pega a estrutura do ombro, irrita, e se o cara reproduz a dor, ele diz, está inflamado, está doendo, toma anti-inflamatório para tratar a doença. Não é isso? Se fôssemos ortopedistas, talvez importasse. Mas graças a Deus que não somos. E aí quando eu falo graças a Deus, não é por nenhum problema em específico, não. É porque graças a Deus eu prefiro ser fisioterapeuta, ter um contato mais próximo com o paciente, mudo drasticamente a vida do paciente, dou a motivação a ele para ele continuar vivendo, se for um pós-cirúrgico traumático, um acidente de carro e por aí vai, com fratura. Enfim, eu valorizo muito o trabalho da fisioterapia, eu sou suspeito para falar. Então, graças a Deus que nós não somos ortopedistas e que eles têm o seu papel. Mas aí o que a gente vai fazer? O que a gente diz sobre esse exame físico que eu citei para vocês do ombro aqui? Olha, não importa, não interessa.
Eu, Caio, nem faço esses testes na minha prática clínica. Acredite, acabei de citar para vocês 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 testes do exame físico do ombro, e eu não pratico nenhum deles na minha prática clínica. Eu sei porque eu tive que devorar esse livro, e na hora que um paciente não responde a movimento, aí esses testes são válidos para a gente identificar mais ou menos qual é a estrutura. Ainda assim, não é nossa função fazer diagnóstico médico, dizer o que está inflamado e o que não está, dizer que doença o paciente tem, que doença o paciente não tem. Não é nossa função. Então, galera, não importa, nós não somos ortopedistas. O que é que vai importar pra gente? Os testes de movimento. E eu vou falar pra vocês agora sobre os testes de movimento do ombro. Então fica aí, porque esse é o sweet spot da live, esse é o ponto óptimo da live. Então se você chegou até aqui, é agora que essa live vai valer a pena, tá? Então antes, vamos continuar interagindo com vocês aqui. Manda um abraço pra 101 Negão. Oh, rapaz, que isso não seja piada, hein, seu Matheus? Grande abraço aí pro 101 Negão. Grande Monestrela, nossa paciente, entrou ao vivo aí. Albert Caimei, obrigado pela clareza. Que isso, sempre boa interação de vocês. A gente tá aqui por vocês. Na avaliação, você analisa outras articulações que circulam a glândula numeral. Eita, que tá colocando a carroça na frente dos bois, meu irmão Cleiton. Calma, vamos chegar lá. Então, só por uma questão didática, o tema da live é lesões complexas do ombro. Eu tenho que falar especificamente do ombro, porque se eu for usar a metodologia que a gente utiliza em consultório para avaliar o paciente, quase nunca eu chego no ombro. Vou dizer, de 10 pacientes que o ombro está doendo, eu chego de fato na avaliação do ombro em 2. Apenas 20% dos pacientes que têm dor no ombro, na minha prática clínica, eu chego a examinar de fato o ombro. Em 80% dos casos eu resolvi o problema no ombro sem nem chegar nele ainda. E é isso que eu vou falar a partir de agora nessa live, tá? Então cheguei na hora certa. Vamos lá. Beleza, galera, já paro para responder vocês. Vamos prosseguir aqui. Então vamos pro sweet spot da live. Esse é o ponto óptimo da live. Você chegou até aqui, agora que essa live vai valer a pena. É isso que interessa pro fisioterapeuta. O fisioterapeuta não tá ligando se o cara tem uma prótese reversa, se o cara tem uma ruptura total do manguito rotador, se o cara tem uma ruptura parcial do manguito, se ele tem uma tendinite, se ele tem uma tendinopatia, se ele tem artrose acromioclavicular, se ele tem síndrome do impacto, vou até colocar aqui, que eu esqueci de citar ela, se ele tem uma bursite subacromial. O cara não tá, nós fisioterapeutas não estamos nem aí para isso, a gente não liga para isso. A gente liga para disfunção, para o mau funcionamento daquela articulação, daquele segmento, daquele músculo. Então vamos lá, vou afastar aqui para falar um pouquinho melhor com vocês e vocês terem uma visão mais ampla dos testes de movimento, ok? Então primeiro vamos para o ombro. Como eu falei, em 20% dos casos a gente chega de fato no ombro. Mas antes a gente já avaliou várias outras coisas e resolveu antes. Mas vamos falar de ombro porque muitas vezes esse paciente vai chegar para você. Você vai descartar tudo e você não vai conseguir tratar se você não souber investigar o ombro. Então, quantos movimentos o ombro tem? Bora, agora eu só vou continuar a falar depois que vocês me responderem aí. Quantos movimentos a articulação do ombro é capaz de fazer? Vamos lá, galera. Quem é físio aí, quem é estudante, vou até beber uma aguinha aqui para esperar vocês responderem. Quantos movimentos a articulação do ombro tem? Fala pra mim aí. Fala pra mim aí. 4, 6, 8, 12. Quantos movimentos o ombro tem? Vamos lá, galera. Vamos lá. Vou esperar vocês falarem. Tem que ter essa interação. A gente cresce assim. A gente cresce quando a gente discute os pontos de vista. E aí? Quantos movimentos vocês acham que a articulação do ombro tem? Quem é físio aí, quem é estudante, o que é que vocês acham aí? 5, Jéssica Couto. 5. Grande Marlos, referência aí, melhor professor do Ebrafim Brasil. Jéssica Couto, 5. Dr. Pedro Alves, 7. Interrogação. Saulo Menezes, 6 movimentos. Vamos lá. Rodrigo Freitas, e aí? Vamos lá, então vamos nessa, galera.
O ombro tem flexão, né? Vamos lá, flexão, esse movimento aqui. O ombro tem extensão, esse movimento aqui, né? O ombro tem abdução, não é isso? O ombro tem adução, não é isso? O ombro tem o que mais? Isso. Boa, Pedrão. O ombro tem rotação externa, ó, que é esse movimento aqui, rodar para fora, 5. O ombro tem rotação interna, né? Esse movimento aqui de mulheres aí, alcançar o sutiã. Circundação eu concordo, galera, mas circundação é um compilado dos movimentos, né? Não vamos contar circundação não. Circundação. Quem fala muito de circundação é o Capandi, que é o livro de fisiologia articular, que também é livro de cabeceira. Você tem que ler os 3 volumes. Você não é fisioterapeuta se você não leu os 3 volumes do Capandi. 6 movimentos, não é isso? E aí, vocês acham que é isso mesmo? Então vamos lá, galera. Eu vou te falar, ó, que o ombro ainda tem, ó, abdução horizontal, adução horizontal, 8, né? E a gente tem rotação interna na horizontal e a gente tem rotação externa na horizontal. 10 movimentos, ó que loucura. 10 movimentos isolados. A depender do plano, pode ter até mais que 10. Às vezes a gente vai ter que usar uma estratégia de carga que vai ter variação e o ombro vai se desmembrar desses 10 movimentos para 12 até. Mas isso aí é tema para um conteúdo mais avançado, para uma próxima live a gente discutir. Então, 10 movimentos, galera. Olha quantos testes a gente tem que fazer para identificar se um teste de movimento da articulação do ombro vai ser efetivo para o seu paciente. Então vamos lá, a gente precisa testar. Então vamos dizer para você, o paciente chegou, 3 meses de dor no ombro, sem razão aparente, não teve trauma, não consegue levantar o braço acima da cabeça, porque toda vez que levanta dói. Foi num ortopedista, o ortopedista fez ressonância magnética acusou tendinopatia do supraespinhal, artrose acromioclavicular e síndrome do impacto subacromial. Ele falou para essa paciente que o ombro dela estava super inflamado e que ela tinha que fazer repouso por 7 dias, tomando um combinado de drogas, entre eles Etore, que é o rofecoxib, que é um inibidor de ciclooxigenase 2, que é um tipo de enzima que diminui que aumenta a produção de prostaglandinas, que são substâncias inflamatórias para aquela região, e nada de errado com isso não. Isso aí tem fundamentação científica, pode realmente estar tendo inflamação. Mas você lembra que eu falei na live que esses movimentos não interessam? Por que eu falei que não interessam? Porque quando a gente for para o combinado de teste de movimento do ombro dessa paciente, a gente pode simplesmente negativar os testes que foram positivos. Vamos dizer que essa mesma paciente que chegou no seu consultório, físio, ela teve o teste de NIR positivo, você fez a flexão forçada lá, identificou de fato o impacto subacromial, como está descrito na imagem, concordante, imagem positiva, exame físico positivo. Aí você fez o de Gerber, de subescapular, deu positivo também. Aí você começa a ver a discordância. Olha, na realidade, no exame físico, o Gerber deu positivo para lesão subescapular, mas a imagem da ressonância magnética não apresentou nenhuma alteração na ecogenicidade lá na imagem T2. A gente vai ter 2 tipos de imagem de ressonância magnética, um em T1 e em T2. T1 vai ter uma característica, T2 vai ter outra característica. Depois, se vocês quiserem, a gente faz uma live só sobre imaginologia para você começar a identificar melhor os laudos de ressonância, os laudos de radiografia. Mas vamos lá, você vê em T2 lá que não tem alteração de ecogenicidade nenhuma em subescapular. Só que o exame físico subescapular está positivo. Olha só, o teste de NIR foi positivo para impacto subacromial e a imagem está positiva para impacto subacromial. Esse diagnóstico médico pode ser verdadeiro. Vamos guardar aqui na nossa caixinha para montar o nosso algoritmo para saber como esse paciente vai melhorar, qual intervenção vai ser melhor para esse paciente melhorar dessa dor no ombro, beleza? Guardamos na caixinha de algoritmo. Aí você vai para o exame físico, faz o teste de Gerber. O teste de Gerber vai identificar uma laceração, a ruptura do subescapular. Aí você olha a imagem lá,
T2 não tem alteração de ecogenicidade nenhuma no subescapular. Olha, não está sendo concordante. O exame físico é negativo, o exame físico é positivo e na imagem não está positivo. Aí você começa a desconfiar do exame de imagem. Aí eu vou citar para você aqui agora um artigo de um grupo holandês sob orientação do Hans Helvoort, que é um fisioterapeuta holandês que pesquisa coluna e ombro. E ele começou a pesquisar se esses testes de movimento que eu acabei de citar para vocês alteravam a positividade dos testes. E pasmem, mais da metade dos pacientes, ao serem submetidos aos testes de movimento e serem provocados de novo nos testes de exame físico, negativavam os testes. Ou seja, galera, você pode estar de frente com um paciente que está com diagnóstico de impacto subacromial, de lesão complexa do ombro, de tendinopatia, seja lá qual lesão for, e o seu teste está sendo positivo, só que depois que você vai lá e repete 10 extensões de ombro, um movimento repetido, ou então você coloca uma estratégia de carga de posição mantida em extensão de ombro, 3 minutos na posição, conversando com o paciente, perguntando o que é que ele achou do jogo do Bahia semana passada. O Bahia jogou bem, velho? O que vocês acham aí? E aí o paciente começou a falar de futebol com você pergunta qual é o cantor favorito do paciente. Depois de 3 minutos em posição mantida de extensão, você repete o teste de NI, e o teste de NI está negativo. O teste de lata vazia está negativo. Quando você fez o teste de Hawkins-Kennedy, você colocou o paciente aqui, ó, e aí fez a resistência para baixo. O paciente que no início da sua avaliação perdeu força no braço esquerdo, recuperou a força e resistiu igual dos dois lados. Então, vamos subjugar os testes do exame físico, porque o exame físico, nos testes de ombro especificamente, a gente precisa entender se os testes de movimento vão alterar esses testes do exame físico. E eu vou te dizer, na minha prática clínica, a grande maioria altera. Como eu te falei, de cada 10 pacientes com dor no ombro, 8 a gente nem chega a tocar no ombro. Apenas 2 a gente tem que examinar de fato o ombro dele. Então, nos testes de movimento, a gente vai ter, ó, flexão, né? Você pode usar flexão repetida com o paciente, sentado, no caso, com gravidade. Você pode mandar extensão repetida. Você pode mandar abdução repetida, adução repetida. Você pode mandar abdução horizontal, adução horizontal, rotação interna na horizontal, rotação externa na horizontal. Enfim, só para te dar uma dica, os testes que mais ajudam meus pacientes de ombro são abdução horizontal e extensão. São os 2 primeiros testes que eu, Caio, utilizo. E aí, galera, não tem certo e errado, tem muita prática clínica, tem você colocar o paciente no seu campo de batalha e testar de fato o paciente, o que melhora, o que piora, o que funciona e o que não funciona. Então, levem isso como uma opinião minha, mas é baseado na minha prática clínica. Você pode experimentar isso nos seus pacientes de ombro e me dar o feedback depois, ok? Então, vamos dar um outro exemplo. Qual que seria o raciocínio clínico, então? Quando eu te ensino, galera, esses testes de movimento para o ombro, eu estou presumindo que você já descartou a cervical, o pescoço como fonte do problema do ombro. Eu estou presumindo que você já descartou a coluna torácica como fonte de sintoma do ombro. Eu estou presumindo que você já descartou uma disfunção contrátil de bíceps, de peitoral, de trapézio, de romboide, dessas musculaturas periescapulares, porque é isso que eu faço, é isso que se faz na fisioterapia musculoesquelética. A gente tem que fazer uma triagem. Essa dor no ombro tem trauma? Não. Não teve trauma? Investiga a coluna. Testes de movimento na coluna afetam positivamente o ombro? Sim. Trate a coluna e depois vai para o ombro. Não afeta? Vai para a torácica. Examina a torácica. Teste de movimento na torácica produzem efeito positivo na dor no ombro do seu paciente? Sim, trate a torácica, depois você vai para o ombro. Não afetam positivamente? Então descarta a torácica, vai para o ombro. Teste de movimento no ombro não afetam em uma direção? Trate tecido mole. Então vamos lá, primeiro de tudo, você precisa investigar a articulação. A articulação deve ser investigada primeiro. Por quê, pessoal? Porque a articulação é interna ao músculo.
A articulação está lá dentro. O músculo, ele é o revestimento. Então eu vejo muitos fisioterapeutas tocando imobilização miofascial na galera, tratando o músculo sem antes examinar a articulação. Primeiro a gente tem que investigar a articulação. Porque quando a gente zera cisalhamento, quando a gente zera obstrução mecânica, restrição mecânica dentro da articulação, o músculo para de entrar em sofrimento, galera. Então primeiro investigue sempre a articulação. Qual que é o raciocínio clínico aqui, além disso que eu acabei de te falar? Se você vai diferenciar se a fonte do sintoma é o ombro ou a cervical, primeiro você tem que testar a cervical. Eu já falei em uma live da semana retrasada sobre dor no pescoço, eu te falei sobre os testes de movimento da cervical. A gente tem na cervical quantos movimentos a gente tem na cervical? Vamos lá, responde aí. Quem é da área de físio, quem é estudante, quem é estudante, quem é profissional, responde aí. Quantos movimentos a cervical tem? O que é que vocês acham? Enquanto isso eu vou respondendo as perguntas de vocês aqui, tá? Vai me falando aí quantos movimentos a cervical tem. Cadê? Lute Fernandes falou 6. Tudo isso tem que ser analisado. Você é fera, Caio. Tamo junto, meu irmão. Meu ombro quer dar um piripaque, viu? Tem que tratar esse ombro aí. Tá só ameaçando, né, Gabriel? Quem dera aprendêssemos isso durante a faculdade. E aí, galera, a faculdade eu questiono até hoje, a faculdade forma ou deforma? Porque eu vou te dizer, se eu aproveitei o que eu aprendi na faculdade hoje, eu diria que 20% eu aprendi lá, viu? Ainda assim, esses 20% porque eu tive professores, assim, surreais mesmo. Mas a maioria das vezes a faculdade deforma. Doutor Pedro Alves, você já atendeu escaladores? Eu atendo muitos escaladores pelo fato da região ser propícia. Todos apresentam dor no ombro. Nós melhoramos, mas gostaria de saber da sua opinião. Nunca tive essa experiência de atender um escalador, mas tem que fazer análise de movimento como independente do esporte. Testa o movimento, vê o que está obstruído, trata a obstrução, restaura o movimento completo e depois vai para a função. Se tiver que mimetizar o gesto da escalada que você precisa, muito trapézio inferior, muito romboide, muito grande dorsal, essa musculatura tem que estar bem funcionando. Físio Clayton, 10 movimentos, Dr. Pedro Alves, 4 movimentos, Mone Estrela, 20 movimentos. Isso aí, beleza. A cervical tem 8 movimentos, galera. 8 movimentos. Muito bom, Rodrigão. 8 movimentos. A cervical tem extensão, flexão, rotação direita, rotação esquerda, inclinação direita, inclinação esquerda, protusão e retração. 8 movimentos. Então, primeiro, o paciente chegou com dor no ombro, você tem que descartar a cervical da jogada. Como é que descarta? Testa os 8 movimentos da cervical e pergunta: afeta o ombro? Não afetou? Todos os movimentos estão livres, completos e sem dor? Sai da cervical e vai para a torácica. Se afetou, trate a cervical. Exemplo: paciente rodou para a direita, reproduziu a dor no ombro. Paciente olhou para cima, melhorou a dor no ombro. Ó que louco! Você tem que tratar a cervical. Essa dor no ombro não é do ombro. Se você roda para a direita, produz a dor no ombro, olha para cima, melhora a dor no ombro, essa dor no ombro desse paciente é um falso cognato. Não é o ombro que é a fonte do sintoma, é o pescoço. Mas vamos dizer que você investigou o pescoço e não achou nada. Você vai para a torácica. E aí, galera, quantos movimentos a coluna torácica tem? O que é que vocês acham aí? Galera que está presente até agora aí, quantos movimentos a coluna torácica tem? O que é que vocês acham? Vamos nessa. Interação, galera. Cadê? Tem galera perguntando no direct aqui já. E aí? A coluna torácica tem 4 movimentos, galera. 4. A coluna torácica faz extensão, a coluna torácica faz flexão, a coluna torácica faz rotação direita e faz rotação esquerda. Caiu inclinação. A gente chama inclinação de side bending, do inglês side bending. A inclinação já é um componente da rotação. Quando você roda a coluna, ela já inclina. Então é muito difícil você isolar inclinação
na coluna torácica. Para termos de teste de movimento, a gente testa só esses 4. Você foi para a torácica e você fez extensão, produziu a dor no ombro. Você fez extensão, melhorou a dor no ombro. Fez flexão, piorou a dor no ombro. Rodou para a direita, melhorou. Rodou para a esquerda, piorou. Né? A torácica está afetando o ombro. Aí você tem que diferenciar. É a cervical ou é a torácica? Você já tinha excluído a cervical, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Você não excluiu, não. Porque quando a gente faz extensão torácica, extensão cervical, a torácica alta entra com grau de extensão também. Então você tem que diferenciar. Caio, como é que eu faço isso? Primeiro de tudo, você vai fazer a flexão e vai por trás do paciente colocar a carga no ombro do paciente para manter essa flexão aqui. Aí você pede a extensão do pescoço. Estende o pescoço. E aí doeu o ombro, melhorou o ombro. Olha, mesmo anulando a extensão torácica com a flexão mantida e pedindo a extensão cervical, melhora o ombro. O que é que vocês acham? É cervical ou é torácico? É cervical, porque eu tirei a torácica da jogada e mesmo assim eu estou afetando positivamente o ombro. Beleza? Agora vamos dizer, coloca o cara em postura, pede a flexão, aí Caio, continua piorando a flexão ombro? Não, não piora. Ou seja, quando você examinou o pescoço, a flexão piorou o ombro. Só que você não tem como tirar a torácica da jogada se você não diferenciar. Você fez flexão cervical, houve grau de flexão na torácica alta também. Então você não sabe, é cervical ou torácica. Aí você coloca um rolo no paciente para ele encostar, coloca o paciente na postura, mantém o paciente na postura, eu caio, pego no peito do paciente aqui, ó. Se for mulher eu pego um pouco mais em cima e pego na lombar do paciente e ajusto a postura dele. Aí peço para ele fazer a flexão cervical assim. Quando ele fez a flexão assim, se mesmo assim doer o ombro, é a cervical. Se ao tirar a torácica da jogada, a flexão não piorar o ombro, foi a torácica que era a causa do sintoma do paciente. Pegou? Então, se você não pegou, você vai assistir a reprise, vai vir aqui no minuto 52 e vai ouvir quantas vezes forem necessários para você entender isso. Sabe por quê? Eu também não peguei de primeira. Eu sou um pouco como você. Eu preciso ver as coisas 2, 3 vezes, ler de novo, resumir, assistir outra vez, para o raciocínio ficar claro. Eu não pego as coisas logo de cara assim também não. E no início não é fácil, mas eu te garanto, vale a pena, porque o seu potencial diagnóstico e terapêutico sobe, que é um absurdo. Os pacientes começam a correr atrás de você. É como se você estivesse plantando o jardim para as borboletinhas virem. Você não vai caçando borboleta, você cuida do seu jardim e as borboletas vêm. Então o cliente começa a correr atrás de você quando você tem um potencial diagnóstico como esse. Esse é o raciocínio clínico para você chegar a examinar o ombro. Você entende que tudo isso deve ser feito antes de você chegar no ombro do paciente e na maioria das vezes nesse caminho você já resolveu a dor no ombro do paciente. Você já retestou o paciente já está melhor. E você nem chegou no ombro. O paciente vai dizer que você é mágico, vai te indicar para a família toda, vai falar para Deus e o mundo de você, e você vai ficar querendo parar de atender cliente. Porque você quer agenda lotada, até ter agenda lotada. Quando você tem agenda lotada, meu amigo, você trabalha feito um condenado, você já quer diminuir atendimento, não quer atender mais tanto como você achou que queria. Então é assim que a gente cresce, se especializando, estando aqui 10 horas da noite, assistindo uma live, buscando conhecimento, enquanto poderia estar no furdunço, acompanhando lá o Santana, que vai sair meia-noite aqui agora em Salvador, beleza? Podia estar no carnaval, mas está aqui acumulando conhecimento. E aí, se você examinou cervical, examinou torácica, examinou ombro, nenhum das articulações afetou positivo ou negativamente a dor no ombro do seu paciente, você vai para tecido mole. Por quê? Tecido mole pode estar tendo uma disfunção contrátil, tá? E aí você precisa investigar subescapular, você precisa investigar peitoral, você precisa investigar trapézios e os músculos periescapulares. E como é que a gente trata isso? Pega aí essa posição, galera. Pega essa posição. Vão ter pacientes que vão chegar com a dor absurda no ombro. E quando você for fazer o hands-on, você precisa tocar no ombro dele, mobilizar o ombro dele, fazer técnicas miofasciais no ombro dele. O paciente não vai deixar. Porque o paciente, quando passa de 3 meses de dor, o processamento cerebral muda. O paciente fica catastrófico. E eu não estou falando isso para exagerar, não. E olha,
O paciente, galera, ele não sabe que ele está catastrófico. Se você falar uma palavra dessa pro paciente, o paciente se assusta, não quer mais voltar em você. Você tem que ser sutil nessas palavras. Quando o paciente catastrofiza, não é porque ele quer, é porque ele teve a experiência da dor. E aí o que aconteceu? Ele abriu uma gavetinha no cérebro dele, guardou a experiência lá e fechou essa gaveta com 7 cadeados. E aí o que acontece? O corpo humano, ele é altamente associativo. Existe uma experiência in vitro que foi o seguinte, experiência in vitro em animais, tá? Foram ratos criados em laboratório e tal, e tinha aquele brinquedinho de parque que o rato fica lá correndo, né? Tinha um baldezinho de água para ele beber e tinha um fio para dar choque no rato. E aí, qual era o experimento? Toda vez que ligavam a água, botavam uma mangueirinha ali, ligavam a água, e aí a água ia no rato, ligavam o choque depois, e foram colocando isso por 6 semanas. 6 semanas. Só 6 semanas. A partir da 7ª semana, antes dessas 6 semanas, o que acontecia? A água entrava na gaiola, e aí dava um choque no rato, o rato pulava com choque, fugindo da eletricidade, beleza? A partir da 7ª semana, com esse estímulo nocivo, pararam de dar o choque. Simplesmente mandaram só a água. E depois que o rato era banhado, o que acontecia? Ele pulava como se tivesse tido choque, mesmo sem o estímulo elétrico, ou seja, uma condição do cérebro que foi associativa. A mesma coisa acontece com o seu ombro. Vamos dizer que você caiu, você está discutindo com o seu chefe, com o seu marido, com sua mãe, enfim, é uma situação, uma analogia só para você entender. E aí, depois dessa discussão, você tropeçou, caiu, machucou o ombro. O seu cérebro guardou lá, ó, que antes de você sentir a dor no ombro, você teve um conflito emocional. E aí você passou 3 meses, continuou com a dor no ombro, depois de 3 meses passou, e aí você teve um novo conflito. Você discutiu com seu funcionário, com seu chefe, com sua mãe, com sua namorada, com seu marido, e aí você sentiu a dor no ombro, porque o cérebro associou o quê? Associou que toda vez que você tem um conflito emocional, você reproduz aquela gavetinha. É a chave para abrir os cadeados para você ter aquela experiência de dor novamente. Então, muitas vezes a dor não está no tecido, mas está na experiência que o paciente guardou. E por isso o paciente fica catastrófico. Quando o paciente fica catastrófico, você precisa trabalhar indiretamente. Eu vou te dar uma dica para trabalhar esse paciente indiretamente. O paciente não está conseguindo levantar o braço, não tem rotação externa, você vai colocar o paciente deitado de barriga para baixo, com os 2 joelhos dobrados, e vai colocar a mão dele assim, ó. Vai colocar a mão dele assim, ó. Vamos dizer que é o ombro direito. Você coloca a mão dele assim, ele está deitado. O joelho dele está dobrado e você está lá no joelho dele. Você vai levar o joelho dele para o outro lado. O que é que vai acontecer? Ponto fixo e ponto móvel. O que é que vai acontecer? Quando você jogar o joelho dele para o outro lado, o tronco vai ficar fixo e ele vai ficar assim. O que é que está acontecendo lá na articulação do ombro? Rotação externa. Só que o ponto fixo agora é o ombro e o ponto móvel é o tronco, porque você está levando o joelho para lá. Você vai fazer 15 a 30 repetições desse movimento e vai retestar a dor no ombro do seu paciente. Essa rotação externa, além de te dar mobilidade, porque eu te falei lá em artrocinemática, que para o cara levantar o braço, o cara tem que ter micromovimentos dentro da articulação. Além de facilitar esses micromovimentos para você ganhar elevação, você vai fazer uma mobilização da cápsula anterior, que geralmente nos pacientes com dor no ombro está muito retraída. E você está lá no joelho, o cérebro dele não está catastrofizando, porque você não está pegando no ombro dele. E você assim consegue trabalhar indiretamente esse paciente. Caramba, queria falar mais, tinha mais posição para falar, mas só tenho 15 segundos. Muito obrigado pela audiência. Essa live vai ficar salva por 24 horas. Se você acha que tem alguém com dor no ombro, algum físico que precisa aprender esses insights, printa a tela, compartilha nas suas histórias. A gente vai ter o prazer em recompartilhar. Abraço.